Olá, buenas tardes. Solstício de inverno entrando, né? Muitos cruzamentos aí, muitas leituras aí dentro de diferentes culturas e tradições, né? Momento de renovação, momento de trazer a sabedoria também desses antigos, dos anciões, das anciãs, né? E é dentro dessa proposta que nós estamos aqui hoje, dentro desse bate-papo sistêmico, mais uma vez, e com um tremendo livro, um best-seller, A Simetria Oculta do Amor, do Bert Hellinger, que eu leio e releio e faço um livro de cabeceira, como Ordens do Amor, como tantos outros que o Bert nos deixou, né? Um legado infinito aí para todos nós. Bom, pessoal, na página 36, tá, nós temos... É uma temática que nunca vai se encerrar, a gente nunca vai dizer assim, ai, isso aí fechou o bloco. Não, não fechou bloco nenhum, porque nós estamos sempre num movimento. O campo, a alma deste campo está sempre se movendo, né? E nós estamos sempre nos movendo também em diferentes direções, em diferentes momentos das nossas vidas e com diferentes bagagens. Então, essa questão do dar e do receber, que é uma das leis e ordens do amor, tá? O dar e o receber, né, o equilíbrio entre o dar e o receber, governam e são governados pelo quê? Pelo amor, né? Mas esse amor precisa ser revisado dentro de todos nós, precisa ser compreendido numa amplitude maior de amor, num amor que transcende, num amor dentro de um prisma, de um olhar até espiritual, tá? O dar e o receber nos relacionamentos íntimos são regulados por uma necessidade mútua de equilíbrio. Entretanto, nenhuma troca significativa ocorre entre parceiros que se recusam a passar por desequilíbrios periódicos. Pega essa plaquinha aí, tu, eu, todos nós que passamos nas nossas relações por movimentos, por desafios, né? Isso é parte de todo o nosso amadurecimento de relação. Porém, cada um de nós, a gente não pode esquecer que nós carregamos dentro de nós, dentro de cada um, quando vamos, né, para as nossas relações, seja relação conjugal, seja relações de trabalho, mas principalmente aqui o foco, né, é nesta relação conjugal a dois, onde nós trazemos sempre o quê? Um sistema de um sistema de outro, sistema do pai e da mãe, do marido, e o sistema do pai e da mãe, da mulher. E dentro disso, muitos emaranhados, muitas coisas ocultadas, muitas coisas no tempo deles lá que não eram ditas, né? A gente nem sonha o quanto numa constelação aparecem, principalmente nas constelações que eu tenho tido a gratidão de focalizar. Eu aplico o método constelação na água. A água nós sabemos que é a fonte da vida, e a água nós sabemos que capta a alma muito além do que nós podemos imaginar. Capta o tempo todo, tá? E nós também carregamos em nós essa alma, essas águas, tá? Então, é sempre bom a gente repetir isso, mesmo que tu já saiba aí, né? Mas para que as coisas fiquem muito bem encaixadinhas, tá? Nós temos o tempo todo essa leitura de alma ou de campo, tá? Que a gente vai compreendendo como toda a criação interagindo o tempo todo, e nós, enquanto pertencentes a esta criação, a esta natureza, o tempo todo também interagindo e refletindo e ressonando com essa natureza. Então aí, né, esses desequilíbrios são desequilíbrios que acontecem.
assim como a própria natureza manifesta também os seus desequilíbrios. É como andar. Permanecemos de pé quando mantemos o equilíbrio estático, mas caímos e ficamos estirados no chão quando nos falta completamente o quê? A mobilidade, o grounding, a base, a raiz. Se perdermos e recuperamos ritmadamente o equilíbrio, movemos-nos para adiante. Logo que se alcança o equilíbrio, o relacionamento pode ser completado ou renovado, alimentando-se de quê? De novas trocas. Nos relacionamentos íntimos, os parceiros são iguais, embora diferentes. No intercâmbio e seu amor, predomina e persiste quando o dar e o receber se o quê? Se equilibram. Negativamente, tanto quanto positivamente. Já vamos chegar lá. O intercâmbio cessa uma vez alcançado o equilíbrio estático. Se um recebe sem dar, o outro logo perde o desejo de quê? De dar mais. Se um dá sem receber, o outro logo perde o desejo de receber mais. Então, as parcerias também se rompem quando um dá mais do que o outro pode ou quer retribuir. O amor limita o dar segundo a capacidade de receber, assim como limita o receber segundo a capacidade de dar. Isso significa que a necessidade de equilíbrio entre o dar e o receber limita, mesmo o tempo, o amor e a parceria. Portanto, a necessidade de equilíbrio governa e limita o amor, né? Todavia, o amor também governa o equilíbrio. Quando um parceiro faz algo que molesta o outro, a pessoa ferida deve replicar com uma ação que cause dor e dificuldades parecidas, a fim de preservar o equilíbrio entre o dar e o receber, mas de um modo que não destrua o amor. O que é isso, né? Ih, embananou tudo, né? Agora embananou tudo. Agora a gente já acha que já pode ir lá, já pode tascar-lhe, né? Um monte de coisa em cima do outro, porque o outro fez, porque isso, porque aquilo, porque eu vou fazer na mesma moeda, porque eu vou me vingar. Isso não tem nada a ver com esse vingar, né, que a gente está acostumado a ler aí dentro de um processo de disfuncionalidade e até infantilidade da nossa estrutura emocional, da nossa história como um todo, da nossa família, do nosso sistema e por aí vai. Isso tem a ver com mostrar ao outro aquilo que o outro precisa ver e sentir que fez. É como mais ou menos mostrar, fazendo um pequeno jogo com inverter-se a moeda, né? Inverter-se com inteligência, com sabedoria, com assertividade, com empatia também, de colocar-se no lugar desse outro, mas não permitir-se o abuso, né? Não permitir-se calar para sempre aquilo que dói. Porque aquilo que dói deve ser mostrado que sim, que doeu, que sim, que não faz parte do nosso aceitar isso, né? Nós não temos que aceitar, nós podemos aceitar cada um como é, mas nós não precisamos, não devemos concordar com esse modo operante, que aí envolve diferentes outros desdobramentos também, né? De codependência emocional, de vitimez, e tarará, e tururu, e o negócio vai longe, né? Então, quando a pessoa ferida, né, se sente demasiadamente superior para replicar segundo as exigências do amor, o equilíbrio torna-se impossível e o relacionamento é ameaçado. Tá, mas e aí? Que exigências são essas do amor, né? A ordem, o direito de pertencimento, a hierarquia, o espaço, o lugar de cada um,
o dar e o receber, né? O dar e o tomar, existe um equilíbrio nisso. Ninguém dá além do que tem e ninguém deve tomar aquilo que não é seu. Isto deve ser grampeado na nossa frente como uma placa constante, para que a gente tenha esse exercício sistêmico de olhar sempre por esse viés, por essa ótica, né? Tá havendo aí dentro desse relacionamento, dessas exigências do amor, o equilíbrio? O equilíbrio? Será que há um equilíbrio? Ou será que eu estou dando além da conta? Ou também estou exigindo além da conta, né? Por exemplo, uma das grandes dificuldades dos casais é o caso extraconjugal. Não se consegue a reconciliação após um caso desses. Se um dos parceiros teima em cultivar a inocência, polarizando inocência e culpa. Então aí, muitas vezes, né, as pessoas calam e consentem naquilo e acreditam que, né, crescem e, na verdade, dentro desse crescer e achar que suportam aquilo, acabam tratando essa relação de uma forma onde elas se sobrepõem. Tinha pensado tu sobre isso? Não? Pois então, a gente começa a pensar e a gente começa a refletir sobre esses atos insanos e que muitas vezes nós também tomamos de pessoas do nosso sistema, né? Porque minha mãe, porque minha avó calou, porque meu avô fazia, porque minha avó fazia, porque meu pai fazia, porque minha mãe nunca dizia nada, né? E nisso fica o quê? Polarizando o quê? Essa inocência, a pessoa se coloca nessa posição, né? De que não, eu não sei, não, isso não aconteceu, não, isso se eu faço vista grossa, né? E também lá no fundo, a culpa que muitas vezes pode vir, eu mereço isso. Eu mereço isso. Não, porque a minha família toda traz isso, né? Então eu mereço isso também. Eu mereço porque eu fui muito negligente no meu passado, né? Então eu mereço isso. Pois esse passado nos traz também aprendizados. E reconhecendo e trazendo à luz esses aprendizados, a gente também pode formatar uma outra realidade, reconstruir, né? Então, por um lado, né, se o parceiro ferido, deixa eu tomar uma aguinha aqui porque o negócio tá me dando sede. Se o parceiro ferido quiser fazer-se igualmente culpado, devolvendo parte do dano, será possível ao casal retomar o relacionamento. Sim, mas isso não significa, Bert, não quer dizer que tu tenha que pagar na mesma medida, né? Ou te vingar como aquilo que nós estávamos falando ali anteriormente. Mas sim, de alguma forma, mostrar o quanto isso não é viável, o quanto isso dói, né? E o quanto isso fragmenta um relacionamento, né? Mas se amar o outro e desejar que o relacionamento persista, o dano devolvido não poderá ser exatamente o mesmo dano sofrido, pois então não permanecerá nenhuma desigualdade capaz de ligá-los. Pois então, nem poderá ser maior, porque o primeiro infrator se sentirá ofendido e se achará com o direito de quê? Retalhar. O ciclo, então, não terá fim. Aí torna-se aquela coisa, eu fiz, tu faz, eu vou fazer de novo, porque tu fez, né? Então, na realidade, o dano devolvido tem de ser um pouco menor que o sofrido. Desse modo, o amor e a justiça recebem o seu quinhão, podendo o intercâmbio ser retomado e continuado. Portanto, o amor governa o equilíbrio. É nesse sentido. Algumas pessoas acham incômodo reconhecer que em tais situações
A reconciliação que permite ao amor fluir abundantemente não é possível, a menos que o inocente se torne culpado por exigir justa compensação. Todavia, assim como conhecemos a árvore pelos frutos, basta nos comparar os casais que recorrem a uma outra abordagem para reconhecer o que realmente é melhor ou pior para a intimidade e para o amor. Aí tu pode também recorrer e deve recorrer a, por exemplo, uma terapia de casal, né? Aí vem as saídas. Um homem, no conto aqui que Bert na Simetria nos fala, página 37, um homem contou ao amigo que sua mulher estava ressentida havia 20 anos. Disse que poucos dias depois do casamento, os pais dele lhe pediram para acompanhá-la numa viagem de férias de 6 semanas, pois precisavam que dirigisse o seu novo carro. Ele o fez, deixando a esposa em casa. Todas as suas tentativas para explicar esse comportamento e desculpar-se foram em vão. O amigo sugeriu: peça-lhe que escolha ou faça alguma coisa para si mesma na proporção do dano que você causou. O rosto do homem se iluminou. E ele descobriu a chave para o seu problema. Sucede às vezes que ambos os parceiros causem danos crescentes um ao outro, como se aquilo que prejudica o amor pudesse ser bom. Então o seu intercâmbio negativo aumenta. É interessante a gente olhar sobre esse prisma, ligando-os estreitamente em sua infelicidade. Eles preservam o equilíbrio no dar e no receber, mas não no amor. Podemos determinar a qualidade de um relacionamento pelo volume da troca e também examinando se esse equilíbrio é usualmente alcançado no bem ou no mal. Isso mostra ainda como será possível restaurar uma parceria enfraquecida e torná-la satisfatória. Os parceiros passam da troca no mal para a troca no bem e aumentam-na com amor. E logo na sequência desse capítulo 37, da página 37, vem a questão do falso desamparo. Quando alguém é ofendido, sente-se desamparado. Quanto maior o desamparo da vítima, mais severamente julgamos o ofensor. No entanto, é raro que os parceiros ofendidos permaneçam completamente indefesos. Uma vez passado o choque, muitas vezes eles têm diversas opções de ações para romper o relacionamento, se as ofensas foram demasiadamente graves, ou exigir reparação, e assim fazendo, calar a culpa e possibilitar um recomeço. Quando as vítimas não se valem da possibilidade de agir, outros agem por elas, mas com uma diferença: o dano e a injustiça que acabam provocando costumam ser piores do que se as vítimas agissem por si mesmas. Nos sistemas de relacionamento humano, os ressentimentos reprimidos demoram a vir à tona naqueles que se mostram menos capazes de defender-se. O mais das vezes são os filhos, os netos que experimentam cóleras antigas como se fossem as suas próprias. Pessoal, essa leiturazinha já dá um catatal de desdobramentos aí na nossa cabeça, no nosso emocional. E muitos de nós vamos fazendo links aí com as suas relações. Eu gostaria muito, tenho 60 anos, né? Eu gostaria muito de dar um próprio depoimento. Eu já tive
né? Já passei por muitas questões na vida. Já fui casada uma vez, tive um filho, que é o amor, que é um tesouro da minha vida, o meu maior tesouro. Já sou avó e me divorciei do pai de meu filho, me casei novamente, estou há 8 anos casada, tá? É claro que quando a gente já tem um pouquinho de bagagem de vida, a gente também começa a reunir outras leituras, né? Eu mesma reúno leituras na minha vida, onde leituras de base terapêutica, leituras de pesquisas, de buscas minhas, de vivências minhas, muito profundas, dentro dessa questão do que me toca aqui dentro, né? Muitas vezes eu tenho, por hábito, eu falo muito, vocês veem que o meu chakra dominante é o laríngeo, né? Aqui numa leitura alquímica é o laríngeo, né? Muitas vezes quando nós falamos muito, nós também guardamos prantos. E os meus prantos escondidos, já não são mais escondidos. Eu já os consigo colocar para fora. Mas a maneira, a forma como eu coloco para fora é que vai determinar o desfecho de tudo. Como tudo vai se resolver ou não. Eu, por exemplo, na minha idade, eu já tenho uma conduta de não toleração de certas questões que são abusivas, invasivas, violentas, que me violentam a alma, né? Então, cada um de nós vai saber dizer e expressar, e se não souber, deve buscar ajuda. Ajuda na abordagem sistêmica, com as constelações, ajuda com terapia. Sim, terapia é terapia, abordagem terapêutica é abordagem terapêutica, ambas se completam, porém uma não substitui a outra, né? Aliás, as constelações não substituem o tratamento médico, não substituem a terapia, elas complementam, elas dão uma luz, trazem a luz, ajuda a compor, certo? Espero que essa leitura tenha te trazido algo de bom, clarezas, e que a gente possa seguir em frente com elas.